Olá, boa noite. Olá, Cristina, tudo bem? Jana, tudo bem? Olá, Marcos, Eduardo, boa noite, pessoal. Que bom vê-los aqui. Ah, o Carlos já está entrando, Zona Integrale. Vamos lá. Olá. Cristina, sempre por aqui, que bom, fico bem feliz. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem e você, Carlos? Tudo Tudo certo? ótimo. Você tá me vendo? Maria, tudo bem? Você tá me vendo? Tô vendo, aham. É porque eu não tô me vendo aqui, mas tudo bem. Oi, Marina. Tá Não Oi, vendo chegou. você. Tudo bem? eu não vou conseguir ficar muito tempo, eu preciso dar um adianto lá em cima, Não, tudo certo. A porque gente vai eles estão dividindo. num processo, mas tá tudo certo. É que na quarta a nossa live já é fixa esse horário. E aí, o pessoal já vai mais tarde. Hoje estamos três acordados aqui. Aqui. Nossa. Pronto. Oi, tá me ouvindo também? Vai lá, vai lá. Vai Então lá. tá bom. Porque não dá. Vai. Pronto, com licença, com licença. Pronto, Não, o vamos importante é lá. que a gente consiga conversar, o pessoal já está aqui, né, esperando. Legal. E esse é um tema super importante, né, Carlos, que a gente tem para trazer, porque o Augusto quer participar. Porque Para, para. a toxicidade do ozônio é um tema muito pouco falado, mas é um tema super importante, né? Porque o ozônio é um gás tóxico para a via respiratória. A gente, né, não a gente sabe, né, que toda substância ela pode ser tóxica ou não, dependendo da dose, dependendo da concentração e dependendo de como se usa. Eu sempre falo, né, que o que pode ser mais tóxico que a toxina botulínica, né? Que é uma substância extremamente tóxica, né? Que tem efeitos paralisantes, efeitos mortais, mas que, quando usada na concentração correta, no lugar correto, exerce um efeito terapêutico ou estético, né? Inicialmente seria um efeito terapêutico que mais tarde acabou se tornando um efeito estético que, inclusive, ultrapassou, né, a utilização muito mais na estética do que pela terapêutica. Então, todas as substâncias têm essa relação, né, entre dose tóxica, dose segura, terapêutica, etc. E a gente fala muito da ozonoterapia, da sua forma segura, que é realmente, né, utilizada dentro da concentração adequada e segura, mas e com relação à toxicidade, né? A gente precisa entender, porque quem está trabalhando com ozônio tem que ter esse conhecimento e tem que saber resolver qualquer situação em caso de acidente, né? Em caso de um vazamento, em caso de uma intoxicação, a gente precisa estar consciente de tudo isso. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, explicando, né, sobre essa toxicidade do ozônio, que a gente já está muito clara, mas para quem às vezes está começando aqui, que entendesse assim, por que o ozônio é tóxico para a via respiratória, mas para as outras vias não é. Então, você sabe que esse é um tema que eu tenho estudado, né? Muita coisa eu aprendi pela dor, né? Não nem sempre pelo amor. E eu sempre costumo falar que existem dois tipos de pessoas, né? Existem as pessoas inteligentes e as muito inteligentes. As inteligentes aprendem com os erros, né? E as muito inteligentes aprendem com os erros dos outros. Então é importante a gente trazer isso, porque muita coisa, né? A gente que está 16 anos, né? Indo para 17 anos de ozonoterapia, aí a gente traz uma carga, né, de conhecimento, de experiência, e a gente precisa compartilhar isso, porque esse é um ponto importante da ozonoterapia, que, como você disse, é muito pouco falado. E a quantidade de problema, Letícia, que a gente tem visto por aí, tá? Isso documentado em literatura, tá? Isso documentado em literatura. A gente tem diversos trabalhos falando de intercorrência da ozonoterapia, né? Do paciente ter ali um mal-estar, de ficar um hematoma,
né, de ter dor na aplicação, inclusive óbito, né? A gente tem trabalhos publicados aí falando de óbito com a ozonoterapia. Então, é a mesma questão da água, né? É como você disse, tudo depende de como você usa. A água, ela te salva, mas ela pode te matar também. Se você exagerar na dose, você morre afogado, né? Então, se desidratar, também morre por exato, desidratação. exato. Então, a relação é a mesma que a gente faz, né? O ozônio, ele é uma terapia, é a terapia mais segura que existe no mundo, né? Isso é um levantamento da Associação Alemã de Ozonoterapia, tá certo que foi em 1980 isso, mas é um dado super relevante, né? Mas é uma terapia absolutamente segura quando bem empregada. Certo? Mas quando vamos levar em consideração que é um dado alemão, né? Que os alemães não são tão criativos como os brasileiros dessa linha. Exato, Eles exato. Não, a gente vê cada coisa que é... Enfim. Então, por que o ozônio ele é tóxico para inalação, não é tóxico quando aplicado terapeuticamente? Então, acho que a gente podia pautar a conversa por aí. E, na verdade, ele pode desenvolver toxicidade também no uso terapêutico, né? E a Declaração de Madrid, que é o documento que traz todo, né, o conhecimento aí de uma forma resumida, que é seguido mundialmente, esse texto ele coloca essas questões da toxicidade do ozônio, né? Então, vamos entender o processo. O que acontece? Seria muito legal que a Marina estivesse aqui para poder fazer esse bate-bola com a gente, mas trazendo o conhecimento dela, né, tudo se resume, Letícia, em terreno biológico. Tá? Tudo se resume em terreno biológico. O que é o terreno biológico? É a saúde geral, é a saúde de uma forma geral, né? Então, qualidade de vida, vamos trocar pela palavra qualidade de vida, certo? Então, vamos lá, para a gente poder entender a toxicidade do ozônio, eu preciso voltar um pouquinho lá nas bases da ozonoterapia. Tá? Eu preciso entender como que o ozônio funciona, o que ele faz, como que ele desencadeia as respostas terapêuticas, né? E um dos pontos primordiais é o estresse oxidativo. Tá? Para a gente poder entender a sequência da toxicidade, eu preciso entender o estresse oxidativo. Então, o que é isso? O ozônio ele gera uma oxidação no tecido, no organismo, né? E essa oxidação, ela gera uma resposta. Então, vamos entender o estresse oxidativo como uma toxicidade do ozônio. O ozônio gera uma toxicidade no organismo para que o organismo responda a isso, né? E essa toxicidade, então, ela vem da oxidação, e para a gente neutralizar a oxidação, a gente precisa de antioxidantes, né? Então, o ozônio ele faz isso. O ozônio ele estimula a liberação de antioxidantes pelo nosso organismo. E aí a gente vai para uma organela fundamental para a gente entender esse processo, que é a mitocôndria, né? Então, o ozônio ele tem uma ação direta na mitocôndria, estimulando a síntese de ATP, estimulando a produção dos antioxidantes, e aí tem toda uma bioquímica por trás disso, né? Então, o nosso organismo ele gera essa resposta antioxidante. E dessa forma, o nosso sistema imunológico ele trabalha melhor. Tá? Ele potencializa a resposta imunológica. Certo? O que acontece com a inalação? Quando eu faço a inalação do ozônio, tá? E é importante que a gente também coloque os pingos nos is. Nós estamos falando aqui de gás, né, Letícia? A gente está falando da inalação do gás, tá? Que é contraindicada na ozonoterapia. Quando eu inalo o gás, uma alta concentração por um determinado tempo, né, quando eu fico exposto a esse gás por um determinado tempo, né, o ozônio ele vai gerar o estresse oxidativo também no pulmão, né? Porque é onde vai parar tudo isso, certo? Acontece que, diferente do meu organismo como um todo, o pulmão, a resposta antioxidante do pulmão é muito pequenininha. É muito pequenininho. E aí o que acontece? Você tem aquele estresse oxidativo que, em princípio, era para ser transitório, tá? E ele fica permanente, ele fica duradouro. E aí ali no pulmão, o que acontece no pulmão? O ozônio ele vai promover liberação de citocinas pró-inflamatórias,
de espécies reativas de oxigênio, de produtos de oxidação lipídica tóxicos. Tá? Sim. Só que não vai ter ninguém para neutralizar. Não vai ter ninguém para neutralizar essa turma que está lá no pulmão. E aí você tem todo um desencadeamento de uma toxicidade que começa com um dano pulmonar. Tá? Então, a toxicidade do pulmão, no pulmão, especificamente no pulmão, começa com dano pulmonar. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que não tem absolutamente nada, a pessoa não tem nenhum problema respiratório, tá? Ela começa a desenvolver uma asma. Certo? A pessoa que tem asma, ela vai para uma bronquite. A pessoa que tem bronquite vai para uma pneumonia. A pessoa que tem pneumonia vai para um efizema pulmonar. Tá? Então, o ozônio ele sempre agrava um quadro já estabelecido. Frisando que isso depende da concentração, isso depende do tempo de exposição. Não é que você sentir um cheirinho do ozônio, você vai morrer. Não é isso. Tá? Mas se você ficar inalando o ozônio por muito tempo, tá? Isso vai te gerar um dano em pulmão. Isso vai te gerar um dano pulmonar. Eu só queria complementar, né, a tua explicação, que eu acho que é claríssima, porque assim, quando a gente injeta o ozônio no organismo, né, vamos falar do gás, né, que eu posso fazer uma aplicação que seja subcutânea em qualquer ponto. O ozônio, ele vai se dissolver via circulação, né? Ele não vai ficar ali, né? Você tem todo o plasma, todo o volume de sangue, que é em torno de 5 litros num adulto, né? Então, você tem um sistema antioxidante de volume maior e dependendo do tecido, nós temos sistemas antioxidantes diferentes. Tanto que no olho a gente tem um sistema antioxidante baixo, né? Agora, todo gás que a gente inspira, primeiro, ele tem que se dissolver no fluido que recobre o pulmão, certo? E esse fluido que recobre o nosso pulmão, ele tem um volume pequeno, além de um sistema antioxidante baixo. Então, a dose, né, que o nosso pulmão suporta, digamos assim, né, desse estresse oxidativo que a gente está provocando, é muito menor. Mas em que danos são esses, né, que ele pode trazer? O que é seguro? É isso que eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Tá, então, na verdade, a gente inala ozônio diariamente. Né? O ozônio está presente no ar, né? Ele está presente na atmosfera. Então, para que a gente para que a gente desenvolva uma toxicidade, tá? O Bott tem um quadro no livro dele que é sensacional, no livro de 2002, né, que ele coloca, ele elenca ali as possíveis situações que podem acontecer. Saúde. Não é corona. Saúde. É o frio. Nem o ozônio. Nossa, aqui tá um calor do caramba. Mas o Bott ele coloca ali as possíveis as possíveis sintomatologias que vêm em função da inalação do ozônio. Tá? E ali tem, desde o lacrimejamento, né? Eu tenho esse quadro aqui, vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se é possível, se eu consigo. Vamos ver. Consegue ver? Tem que virar. Eu vou tirar os comentários aqui para... Opa. É que eu não estou vendo nada aqui a minha imagem, então vai me guiando aí, por favor. Bota um pouquinho mais para perto. Aí. Deu, para baixo um pouquinho. Então veja, eu tenho 0,1 ppmv, lacrimejamento e irritação das vias aéreas superiores. Tá? Isso daqui é um excesso no ar ambiente. Né? No ar ambiente eu já consigo eu detecto essa concentração. Tá? Então, e aí você pode desenvolver uma irritação. Quando a gente aumenta a concentração, aí a gente vai para uma rinite, tosse, dor de cabeça, ocasionalmente náusea. Tá? Isso daqui está tudo descrito no trabalho do Bott, no livro do Bott. Certo? Ó, de 2 a 5 ppm, de 10 a 20 minutos, então percebe que aqui ele já começa a correlacionar a dose com o tempo. Né? Sim. Já tem aumento de dispneia, espasmo bronquial, dor retroesternal. Né?
Ó, aumentando aqui, concentração e tempo de exposição, já vai para um edema pulmonar agudo, ocasionalmente paralisia respiratória, tá? Em 10 ppm vezes tem morte em 4 horas e em 50 morte em alguns minutos. Tá? Então o Bott colocou isso, ele descreveu isso no livro dele, tá? E esse livro é clássico, né? Todo mundo que estuda ozonoterapia segue esse livro. E então, dependendo da concentração e dependendo do tempo de exposição, você vai desenvolver esse dano pulmonar, maior ou menor, tá? Em função desses fatores. Ok? E aí, o que acontece? Porque a gente não... isso tanto com relação à ozonoterapia e com o aumento, né, da utilização do ozônio, né, por conta do Covid, a gente aumentou a utilização do ozônio no ambiente, né, como um recurso para diminuir a contaminação ambiental, né? Então, essa questão é importante até porque a gente, né, sempre, em todos os casos, recomenda que o ambiente seja desinfetado, né? Seja feito o tratamento sem pessoas, né? Não habitado, porque isso vai acontecer das duas formas. Se houver uma intoxicação acidental por um bag, por exemplo, ou mais talvez intensidade nesses casos, né? De tratamento do ambiente. Então, os cuidados são em ambas as situações. Exato. E outra possibilidade também muito comum de dar problema, Letícia, é na produção da água ozonizada. É verdade. Tá? Porque acaba vazando ozônio, e isso é importante a gente esclarecer aqui, que o processo de ozonização da água é um processo fechado. Né? A gente não sente cheiro do ozônio. Né? Se você detectar o cheiro do ozônio... cheiro está vazando em algum lugar, né? Exatamente. Para tudo e checa onde está tendo essa questão. Tá? Então não pode sentir cheiro quando produz a água ozonizada. Tá? Isso é clássico, né? E a gente vê muito, né? Assim, não pode borbulhar. Porque justamente por isso, porque a fase de transferência do ozônio gasoso para o ozônio líquido, você tem uma perda, né? Ela não é uma transferência totalmente eficiente. Ela é mais eficiente quando realizada dentro de um sistema adequado, né? De coluna, com microbolhas, etc. Mesmo assim, a gente ainda tem uma perda grande. Então, imagina se a pessoa borbulha com uma mangueira grossa num copo. Praticamente tudo vai para o ambiente, né? Mais para o ambiente do que para a água. Porque, né? A pessoa fala, nossa, ficou com cheiro de ozônio. Mas, na verdade, de ozônio ali tem praticamente nada, né? Porque essa transferência é totalmente ineficiente. Então, a gente precisa ter bastante consciência disso, né? Mas eu até queria entender também que as pessoas entendessem que existe uma relação, né? De volume com o ambiente e o que deve ser feito em caso de um acidente. Vamos lá. A gente tem os protocolos para tratamento da intoxicação. Tá? Posso mostrar aqui para vocês? Pode. Eu quero pedir para o pessoal que tiver dúvida que coloque as perguntinhas ali nos quadrinhos, porque eu vou desativar de novo aqui os comentários. Então, quem tiver dúvida, vão colocando aqui no quadrinho que depois a gente responde. Dá para ver aí? Dá mais ou menos. Bota, que tá muito zoom, assim, um pouquinho para trás. Isso. É que tá pequeno, mas tá. Um pouquinho para baixo. Tá. Vai me guiando, por favor. Isso. Vamos lá. Chegou? Aham. É que a gente tá vendo as duas primeiras colunas. Daí a coluna da direita você tem que tirar um pouquinho. Sim. Depois a gente vai para lá. Só para a gente entender como que a gente pode dividir o grau de toxicidade. A gente tem 3 tipos de grau de toxicidade, né? Leve, moderado e severo. Tá? Qual que é a característica de cada uma? A leve, tosse. Então, se você inalar o ozônio, né, você pode desenvolver uma tosse. Tá? O primeiro sinal desse tipo de intoxicação, Letícia, é uma coceira na garganta. Né? Aí começa aquele pigarrinho lá. E você sentindo o cheiro do ozônio e a coceira na garganta vai crescendo. Tá? Aí você evolui para uma tosse. A gente tem uma toxicidade leve, ok? A moderada. Você tem dor retroesternal, como colocado ali pelo Bott, em 2002, tem a tosse e pode ter vômito.
né? Aí já é um pouco mais severo, tá? E tem a severa, que é o desmaio, né? Síndrome vagal, tá? Lipotímia mesmo, o paciente apaga na nossa frente, certo? Como é que a gente contorna tudo isso? Aqui, vamos passar aqui para a coluna da extrema direita. Dá para ver aí? Dá. Dá? Uhum. Isso aqui, Letícia, esse primeiro ponto, inalação com oxigênio puro umidificado por 5 minutos, isso aqui é o famoso levanta-defunto, tá? O efeito que isso aqui tem é impressionante, tá? É impressionante. A inalação com oxigênio umidificado. Então, para quem trabalha com ozonioterapia, tá? Já fica a dica aí para vocês. Tenham um umidificador de oxigênio no consultório, na clínica ou onde vocês atendem. Por quê? Só para esclarecer, o umidificador de oxigênio é aquele copinho que tem depois, junto com o fluxômetro, né? Que você coloca ali. Isso, eu vou mostrar como é que é aqui, tá? Como é que faz isso. Então, a inalação com oxigênio umidificado por 5 minutos já resolve aqui a leve, a questão da tosse, tá? Já é o suficiente, certo? Se a gente for para moderada, aí vamos lá, vamos repetir aqui a inalação com oxigênio umidificado por 5 minutos, vitamina C, 40 gotas a cada 4 horas, tá? E o Fluimucil, que é acetilcisteína, 150 miligramas. Tá? Um sachê diluído em água 2 a 3 vezes ao dia. Ok? Opa. Por que o Fluimucil é tão interessante? Tem um trabalho que a Marina que trouxe, né, esse trabalho muito legal, Letícia, que fala que a acetilcisteína potencializa a liberação de superóxido dismutase. Tá? Que é bem legal, assim, para controlar esses efeitos do ozônio. Tá? Então, Fluimucil, vitamina C e o umidificador de oxigênio são coisinhas que a gente precisa ter ali naquela gavetinha de primeiros socorros do consultório. Tá? Então, aqui a gente tratou a moderada e a severa, que aí envolve desmaio e síndrome vagal. Precisa monitorar esse paciente, tá? Medir saturação de oxigênio no sangue. Então, outra coisinha para a gente ter no consultório, um oxímetro. Tá? O oxímetro também é uma boa ideia ter no consultório. E aí, gente, é hospitalar. Tá? A gente precisa levar o paciente para o hospital. E aí precisa ser feito 1 litro de soro de solução fisiológica endovenosa com 4 gramas de vitamina C. Tá? Isso daqui está descrito na Declaração de Madrid. Ok? Então, 1 litro de solução fisiológica endovenosa e 4 gramas de vitamina C. Certo? Então, a gente precisa ter essas coisinhas ali no consultório para poder trabalhar alguma possível intoxicação por inalação. Você sabe que eu peguei o livro agora aqui do Bot e estava aqui, né? Na verdade, ele não é o original, é uma cópia. Mas essa cópia aqui tá assinada pelo... Tá aqui, ó, tá assinada pelo meu pai. Que legal. Porque na época era dele. E foi com essa cópia que eu tive lá na Itália, em 2004, quando eu encontrei o professor Bellibotti. E eu tenho um pensamento que talvez muitas pessoas vão ter esse sentimento e vão compartilhar disso. Eu me lembro, assim, que a primeira vez quando eu estive lá, assim, que ele tinha, o professor Botti, uma extrema preocupação com a toxicidade. E a gente não tinha, porque assim, a gente ama tanto essa molécula que a gente não quer nem acreditar que ela é tóxica, né? E a gente às vezes quer ignorar esse fato, né? Porque a gente sabe o tanto de bem que ela faz e a gente fala assim, não, né? Não. E a gente esquece disso, né? Então, assim, você começou a falar, eu folhei o livro aqui, olhei as anotações, me lembrei assim, o quanto... E eu, que na época tinha muito pouca experiência com isso, né? Achava estranho. Eu não conseguia entender essa preocupação que ele tinha com a toxicidade. E talvez é justamente isso, por ele ter tanto estudado, por ele ter falado e ele saber, né, disso tudo que ele tinha. Mas naquele momento aquilo não era importante para mim, porque eu queria saber dos benefícios, né? Eu estava interessada em outras coisas. Então, eu acho que esse é um assunto super relevante e que a gente tem que falar. E quando eu vi tua aula na outra semana lá em São Paulo, eu falei, não, a gente precisa falar disso,
porque né, com o aumento da utilização do ozônio, com a popularização do ozônio aí em diversas áreas da saúde, né, a gente tem observado, sim, além de riscos de procedimento, né, as pessoas fazendo procedimentos errados, ou, né, a gente sempre fala, você tem que fazer o procedimento até onde você consiga responder. Essa questão da toxicidade, ao meu ver, está sendo valorizada, né, que a gente tem que falar disso de forma séria, clara, e todo profissional que trabalha precisa entender essas questões, né? Letícia, só um ponto. O livro do bote que eu tenho, que é igual esse teu, foi o teu pai que me deu também. Ai, que sabia? legal! Foi Deve Foi ser o que o teu cópia pai me desse deu daqui, também. então. Provavelmente. Provavelmente. Porque eu cheguei Tá aqui lá, comigo. né? Eu cheguei lá na Universidade de Siena morrendo de vergonha, porque eu tinha uma cópia, só que era muito caro o livro, né? Era sei lá quantos euros, né? A gente, né, brasileiro. Uhum. E ele falou assim pra mim, né? Daí eu cheguei assim com o livro na mão, né? E tal, não sabia se mostrava, se não mostrava. Que eu falei, olha, tem uma cópia, né? E ele, não sei o que, pegou e me deu uma cópia de um capítulo que eu escondi, né? Eu falei, não, é que eu não trouxe, fiquei meio assim, né? Não quis dizer. E ele falou, não sei por que eles vendem tão caro. Na Amazon, ele era muito assim, né? Italianão, assim. E, então, né? Mas ele tinha essa preocupação e eu acho que, né? Existe muito, sim, essa questão da toxicidade do ozônio, né? Ela é importante, né? Tem os toxicologistas, né? Eu falo que tem duas situações que eu passei na vida também com isso. Uma vez eu fui num laboratório em Curitiba, Lapar, não me lembro. Nossa, o cara falou, meu Deus, vocês usam ozônio? Meu Deus, olha aqui minha pele. Ele estava apavorado, porque eles mediam a concentração de ozônio no ambiente. Para quem trabalha com ozônio que mede no ambiente, ele só vê o lado tóxico do ozônio, né? Então ele não enxerga, né? E eu passei por uma outra situação que foi na faculdade, que o professor de toxicologia, que eu conto nas minhas aulas, e falou, nossa, tem um médico que usa gás nas pessoas. Eu falei, gás ozônio. Eu falei, meu pai, professor. Né? Então, assim, então a gente tem, né? Mas a gente, como amante da molécula da vida, né? Vamos dizer assim, como fãs, a gente quer negar isso. Então é importante trazer essas informações, né? E o quanto elas podem, às vezes, assustar um paciente, né? Porque ele vai tossir, ele não vai mais querer fazer, né? Ou prejudicar, né? Tanto o paciente quanto o profissional que vai estar submetido a essa dose. Então, que cuidados mais a gente precisa ter com relação a essa toxicidade? Então, só antes de evoluir, deixa eu só mostrar como que é o oxigênio umidificado. Tá? Só para vocês terem uma ideia como é que faz isso aqui. Então, peraí, vou voltar aqui para o computador. Chegou aí para vocês? Sim, baixa. Dá para ver? Peraí, vou apresentar aqui. Isso. Dá para ver? Aham. Desculpa. Dá para ver o vídeo? Dá. Tá? Então, Mais vamos ou lá. menos, mas dá. Isso. Então, ó, eu vou desconectar o gerador de ozônio, tá? Do cilindro de oxigênio e vou conectar o umidificador, que é essa garrafinha aqui, ó, com uma saída lateral, tá? Uhum. Eu vou ajustar o fluxo do oxigênio para 1 litro por minuto, ok? Uhum. Aqui a gente ajustou para 1 litro por minuto. Olha aqui, ó. Eu vou colocar água no umidificador e vou conectar água uma ou sonda. biológico? Água. Mesmo. Água. Tá? A água, vou conectar, ó, olha aqui o oxigênio borbulhando, tá vendo? Uhum. Aí o paciente está lá, eu vou colocar, eu posso usar essa sonda nasal ou aquela máscara de inalação. Tá? Tanto faz. Uhum. Tanto faz. A máscara você consegue saturar um pouquinho mais o oxigênio, tá? Mas essa sonda ela funciona bem também. Olha lá. Aquela sonda tipo óculos, assim, né? Isso, exato. Que ela adapta na narina. Tá? Uhum. Então é isso. Não tem segredo. Tá? Não tem segredo. É só ter ali o umidificador, né? Ter essa sonda, que não tem segredo. Tá? Coloca a água ali no umidificador e pronto. Tá? Isso tem um efeito assim maravilhoso. Você acha possível a pessoa ter uma reação
porque a gente sabe, digamos, você aplicou ozônio demais numa pessoa, né? Vamos lá, ultrapassamos da dose estimulatória e ultrapassamos o sistema antioxidante do paciente, e aí a gente sabe que o paciente, ao invés de sentir os benefícios do ozônio, ele vai se sentir mais cansado, vai se sentir com sono, né? Esse é um efeito colateral se eu fiz uma dosagem maior do que o meu paciente suportava. Mas ele pode ter alguma reação pulmonar por conta disso? Pode. Pode. E aí, esse é o clique, Letícia. Esse é o pulo do gato da ozonoterapia. É entender... Combinado, né? Pois é. Não, nós estamos sempre conectados, né? A gente precisa entender como funciona o paciente. Entendeu? Por isso, eu posso desenvolver uma toxicidade, né, fazendo uma via de aplicação, tá? Pode desenvolver uma toxicidade pulmonar, sim, no paciente, mas ele pode ter outros efeitos também com isso, tá? Ele pode ter um desmaio, ele pode ter uma síndrome vagal, por exemplo, para uma aplicação paravertebral. Uma aplicação paravertebral, tá? Ele pode morrer com uma aplicação intradiscal para tratamento de uma hérnia de disco, tá? Deixa eu virar o celular aqui de novo. Vamos aqui para a minha tela, Letícia. Ó, isso daqui é um slide só de complicação, de trabalhos publicados só com complicação. Olha esse daqui, ó. Dá para ver aqui? Um pouquinho. Septicemia fulminante secundária. A ozonoterapia para tratamento da hérnia de disco. Tá? Então, assim, um paciente com um terreno biológico comprometido, tá? O paciente está intoxicado, ele não está pronto para receber a ozonoterapia, tá? Ele precisa fazer uma limpeza desse terreno biológico, precisa fazer uma adequação do terreno biológico, precisa suplementar algumas coisas, precisa corrigir outras coisas para depois entrar com o ozônio. Tá? A regra de ouro, né? Start slow, go slow. Exatamente. E aí, quando que é esse momento? Quando que eu detecto que o paciente está pronto para receber o ozônio? Tá? A gente tem exames para fazer, fazer esse diagnóstico do terreno biológico, tá? E aí a biorressonância cai que nem uma luva para fazer isso, né? A gente consegue realmente detectar o estado geral do paciente com a biorressonância, né? E para quem não tem a biorressonância, como é que a gente detecta isso? Através de anamnese, tá? Conversando com o paciente, buscando ali o máximo de informação possível. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu sou dentista, né? A minha área de atuação é endodontia, certo? A minha anamnese, Letícia, eu estou perguntando para o paciente quantas vezes ele vai ao banheiro para evacuar. Eu estou perguntando como que é o cocô dele, como que é o xixi, o que que ele come, quando que ele come, que hora que ele vai dormir, como que é o sono, onde que ele trabalha, o que que ele faz, ele gosta do que está fazendo, ele está feliz com o que ele está fazendo. Ele, olha, doutor, minha vida está um inferno, sabe, olha, estou trabalhando no banco, num estresse desgraçado, almoço quando dá, tomo café com Coca-Cola, durmo 2 horas por noite. Bom, um cara desse não está pronto para receber o ozônio, sabe? Não adianta esperar milagre. E esse é um ponto que a gente sempre bate, Letícia, é transformar o ozônio numa religião. Né? A gente é totalmente contra isso. A gente precisa botar o pé no chão, gente, e saber onde que o ozônio vai funcionar, quando ele vai funcionar e o que ele vai trazer de benefício. Entendeu? Não é porque é bom para um que vai ser bom para todo mundo, né? Exato. Exato. E essa é a mensagem da ozonoterapia. Tá? Existem protocolos? Sim, existem, mas esses protocolos eles são perfeitamente mutáveis. Tá? Então, cada paciente vai responder de um jeito, cada paciente vai chegar numa dose diferente. Tá? Então, cada paciente é um paciente, cada paciente é um ser que nós estamos tratando. Né? Então, a gente precisa prestar atenção a isso e estar preparado para essas intoxicações. Vocês veem, uma aplicação paravertebral, uma aplicação intradiscal para tratamento de hérnia de disco, levou o paciente para uma septicemia. E claro que também
as questões aí relacionadas ao próprio processo, né, biológico, ao próprio, as questões relacionadas ao procedimento, né, as condições do local, as condições de asepsia, né, por isso também que a gente, né, a ozonioterapia tem que ser realizada por profissional dentro, né, das condições do ambiente clínico, com segurança, para que a gente promova qualidade, né, e segurança, principalmente, no tratamento, né? Então, isso tudo, vamos... Você sabe que uma vez eu estava voltando do Rio de Janeiro, né, a gente foi fazer o Congresso Ibero-Americano, quando eu estava na BOS ainda. A gente 2011. fez o Congresso... ó, eu tive, assim, a graça de Deus de voltar com a Silvia Menendez. E a gente voltou conversando, né, e ela veio falando dessa questão, a gente conversou bastante sobre toxicidade, e... a Marina chegou aqui. Finalmente, a gente estava precisando de você aqui. Só uma tentativa. E o que a Silvia falou? E o Botti falou isso também, que o problema da ozonioterapia é o dedo que aperta o botão. Sabe? Então, é o profissional que precisa se capacitar. Né? Gente, a ozonioterapia se tem resultados incríveis, incríveis, desde que, Marina está aqui para falar de terreno biológico, você obedeça, né, algumas regrinhas, por favor. Eu estava ansioso te esperando aqui. Assim, o bonde andando, assim. A relação da toxicidade com o terreno biológico, né? Tipo, o paciente não é um paciente que está pronto para receber o ozônio assim de cara, né? Precisa equalizar esse terreno biológico primeiro, né? E tem até gente que não funciona, né? Que nem que a ozonioterapia não funciona, e aí você fala, poxa, não é uma terapia interessante. Pode até ser que não tenha uma sinergia com aquela pessoa, mas essa relação do terreno mesmo, né? O quanto o seu organismo está propício para isso, preparado para isso, porque se você tem um ambiente super intoxicado, seja por uma alimentação inadequada, né? Um produto alimentício, né? Não comida, né? Seja por metais, seja por parasitas, e a gente deve olhar para isso, né? Tem um aspecto importante que as enzimas antioxidantes, elas dependem de cofatores, né? Exatamente. Então, se a pessoa está desnutrida, né? Ela não tem nem como formar sistema antioxidante, né? Então, né? Que não é para todo mundo. Exatamente. E se tem, por exemplo, essa intoxicação por metais, os metais, eles competem, né? Eles diminuem a capacidade antioxidante da célula, aumenta radicais livres. Então, faz toda uma cascata. Então, quando a gente fala em saúde, de repente, o primeiro ponto a se colocar é olhar para esse terreno, né? E limpar, seja por uma saúde intestinal, seja por um detox de metais, ou seja, tudo junto, né? Mas e vocês já tiveram algum caso, eu sei que já, de intoxicação, assim, de acidente, assim, que teve um efeito mais grave? Não, com o paciente, graças a Deus, não, né? Não. É aquela história, né? A gente aprende pela dor, né? Quando eu tive a intoxicação, eu fui estudar isso, né, e descobri toda essa literatura em cima, né. Eu estava fazendo mestrado e eu trabalhei, né, para quem me conhece sabe que a gente fala bastante de água ozonizada, eu trabalho bastante com água ozonizada, né, então meu mestrado ele foi baseado ali em água ozonizada e eu estava fazendo o processo, borbulhando ozônio na água, né, depois de ter feito todo um trabalho de cultivo das bactérias, né, então, e o prazo já estourando, né, aquela coisa de pós-graduação, né, e aí o gerador parou de borbulhar ozônio na água e no desespero eu comecei a espancar o gerador, né, para ver se ele voltava a funcionar e eu enfiei o narigão ali na saída do ozônio, sabe, o ozônio veio. Exato. Aí eu caí sentado para trás, assim, com muita tosse, né, e aí fui descobrir o poder da inalação, né, da inalação com oxigênio modificado. Exato.
Olha, eu não recomendo para ninguém, viu, Letícia? É bem chato. Por isso que a gente tem que ter cuidado tanto nos procedimentos, né? Nos procedimentos de ozonização, nos procedimentos de bag e na odontologia, que você está muito perto, né? Aqui do nariz, digamos assim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas eu queria também criar uma relação aqui para quem está nos assistindo, para entender também que essa toxicidade, ela é preocupante, porque assim, a gente não pode então ficar exposto, né, por muito tempo, etc, a essas altas doses. Agora, se a gente pegar um equipamento, roubaram meu equipamento daqui, fui olhar, cadê meu equipamento? Eu estava anotando uma coisa ali, faltando. Se a gente for pegar um equipamento medicinal, digamos assim, dependendo do fluxo, né, de oxigênio, etc., ele vai produzir em torno de 3,6 gramas de ozônio por hora, né? Então, 3,6 gramas de ozônio por hora, se ele ficar ligado ali, né, ele vai demorar um X tempo para encher uma sala, dependendo do tamanho da sala. Então, assim, também é claro que essa toxicidade, no caso dos equipamentos medicinais, ela está mais restrita, porque você não tem um volume assim enorme de ozônio, né? A gente vai ter 3,6 gramas. Então, assim, a gente tem que evitar, né, essa inalação direta, etc., e tomar os cuidados relativos às conexões, ao sistema de ozonização de água, etc. Mas fazendo tudo da forma correta, é seguro, e mesmo que você deixe lá ligado, você não vai ter uma, né? Se acontecer, você vai abrir o ambiente, vai, né, assim... O que eu quero falar para vocês? O único acidente grave que eu conheço, né, assim, eu pessoalmente, foi um caso de um equipamento que era um equipamento que produzia em torno de 50 gramas hora. Então, veja, de 3,6 para 50. Estamos falando dos equipamentos que a Lígia fala, de equipamentos de 1 quilo por hora, né? Então, de 3 para 1 quilo, né? Imagine isso se fosse né? Vou pegar um saquinho, uma colher de açúcar, 1 quilo, ou, né? Então, assim, a toxicidade, né? E nesse caso, que eu tô falando desse acidente, o equipamento, ele tava num silo, não sei como é que se fala, onde coloca as bananas, porque as bananas, elas são tratadas com ozônio, para evitar que ela fique preta na penca, sabe? Que é aquele fungo que dá. Então, você pode usar o ozônio como um recurso para diminuir, para fazer um controle de maturação e para evitar esse fungo. Então, o que acontece? Num caso desse, o equipamento fica ligado lá dentro e ninguém entra. Tem que ter um aviso, um alarme, né? Todo um sistema. E aí, uma pessoa desavisada ou que não obedeceu as regras entrou e aí... estava, né, um ambiente fechado próprio para aquilo, numa concentração alta, aí teve um acidente, aí, claro, foi para o hospital, etc., mas aí fez os procedimentos, não morreu, não teve nada, né, assim, mas a gente precisa entender essas relações também, né, de quantidade, de volume, para tomar as decisões e fazer os procedimentos da forma mais segura possível, né, e nos casos aí de consultório, a gente vem observando, às vezes, um pouco de, não desleixo, mas de talvez desatenção ou não todo o cuidado necessário para a realização, né, desses procedimentos que tem que realizar. Sabe o que acontece muito no consultório, Letícia? Se esquece aquele silicone da coluna, de colocar o silicone, tampar a coluna. Quando vai fazer a ozonização da água, assim, algumas vezes eu já cheguei no consultório, a secretária fazendo, e aí a hora que eu abri a porta do consultório, tava aquele cheiro, né? O cheiro, isso não quer dizer que você vai se intoxicar, né? É uma questão interessante, mas você fazer isso todos os dias, mas a tampinha ali é uma coisa simples, mas algo pode acontecer, que justamente porque aquele ozônio fica ali, né? Assim que a gente tem que ter esses cuidados, né? Eu vou colocar aqui. A Valéria perguntou se a vitamina C não teria que ser injetável, porque lá no começo você falou que começa com o oxigênio umidificado, depois você pode dar a vitamina C por via oral, certo?
Isso. Depende do grau, Letícia. Porque, na verdade, a gente faz essa divisão didática, né, entre leve, moderado e severo. Tá? Mas depende do grau de intoxicação. Se tiver vômito, é óbvio que você não vai dar nada via oral, né? Se a pessoa tiver vômito, precisa ser um injetável. Tá? E na Declaração de Madrid é descrito tudo isso, a dosagem que você usa da vitamina C, né? Então tem tudo isso está determinado, já está descrito na Declaração de Madrid, certo? Então depende da severidade ali da intoxicação. Tá? Bom, se mas tiver também se a pessoa tiver a vitamina C, né? É que às vezes, né, daí tem que, né, não tem acesso ali na hora e tal, então isso, né, é importante, né? Ó, a Cris deu uma informação aqui que é R$ 36 o kit de umidificação de oxigênio. Então super barato. Dá para ter no consultório, né? Que é super importante. A Luaper, não sei o nome, perguntou qual que é o nome do livro, né? O livro é o do professor Velho Botti, né? É o clássico da ozonioterapia. Não existe estudar ozônio sem estudar o professor Velho Botti, que chama Oxygen, Ozone Therapy, né? E ele tem 2 livros que são bastante importantes, né? A Renata, tudo bom? Doutora Renata tá fazendo estudo aí. Depois a gente vai trazer os dados aqui. A gente está estudando os efeitos, né, do ozônio no ambiente e quando a desinfecção em ambientes reais e outras situações. Em breve a gente vai trazer, né? Ela falou Renata, que às vezes... sim, tenho conversado bastante com ela. Legal, Sim. Renata, bom te ver aqui. Ela está com uma linha de pesquisa bem legal na faculdade. Isso mesmo, E ela falou que às vezes sente dor de cabeça. Algumas pessoas têm esse relato, né? Você acha que isso já é um efeito tóxico ou é uma sensibilidade? Sei que é uma pergunta complexa, mas enfim. Então, depende, né, de como está sendo essa exposição, né, do que está acontecendo em termos de regulação do equipamento, se está tendo vazamento. Um padrão que a gente tem ali é o cheiro, né? Então, ela falou, quando tem o cheiro, ela sente dor de cabeça. Se isso já é uma intoxicação. Então, aí a gente vai para o terreno biológico, né? Porque já vai estar mais sensível a esse mas tipo pode de ser uma exposição. sensibilidade, né? Isso é uma suposição. Né? Que não conseguem, né? Eu também já não sei se é uma questão mais individual também, né? Porque eu, Letícia, eu tenho muito problema com cheiro de forma geral, assim. Eu não consigo usar perfume, por exemplo. Assim, perfume forte, meu Deus, assim, se eu tenho um lugar, assim, que está muito perfume, assim, o cheiro de desinfetante, o cheiro de qualquer coisa. Então, eu acho que tem as questões individuais e as questões tóxicas, né? Mas é claro que se isso está causando dor de cabeça, tem que ter mais cuidado, né? Letícia, por favor, em relação ao ozonizador de ambiente, com dose entre 15 e 20 ppm, o risco de inalar é maior que o medicinal, eu acho que ela quis dizer ao medicinal, certo? Mas não aponto, não aparece aqui o resto. Na verdade, Renata, o gerador de ozônio de ambiente, ele tem uma concentração infinitamente menor, assim, de concentração, né, de ozônio. Então, assim, o que sai ali de ozônio, de molécula de ozônio concentrado, é menos que 1 micrograma por ml. O que acontece é que ele tem um volume de ar muito maior, porque ele passa ali, né, uma quantidade maior de ar, parte do oxigênio que está presente no ar é convertido em ozônio. Então, você deixa o aparelho lá, ele vai e vai aumentando a concentração, né? Então, assim, mas não tem uma relação, eu acho, direta, assim, né? Esse é mais, esse é menos, né? Porque ao mesmo tempo que num equipamento medicinal ele vai ficar ali mais concentrado, digamos assim, né? Então, se você cheirar, você vai ter muito mais concentração do que você cheirar do ar, mas tudo depende de como, de quanto, né? Então é difícil a gente entender essas relações. Letícia, tem uma pergunta aqui importantíssima, que a gente não pode terminar a live sem falar sobre isso, que é a insuflação auricular. É que eu não vi, porque eu tô olhando os quadradinhos aqui. Mas é o ozônio auricular. Deixa eu ver, quem perguntou aqui? Lúcia Cauru.
Gente, a aplicação auricular do ozônio, ela está sendo assim, primeiro, a gente não tem base científica nenhuma, tá? A gente vê relatos clínicos maravilhosos, a gente vê respostas maravilhosas, mas a gente não tem resposta absolutamente nenhuma de como isso funciona em termos sistêmicos, o que isso causa, o que não causa, entendeu? A gente não sabe, primeiro ponto. Segundo ponto, ela tem sido bastante empregada, a gente vê aí bastante gente falando da insuflação auricular, da aplicação auricular, tá? Mas, gente, precisa fazer otoscopia, precisa ver integridade de membrana timpânica. Se o paciente tiver perfuração de tímpano, ele pode fazer uma intoxicação. Por quê? O pavilhão, o ouvido, ele tem comunicação direta com a traqueia. Tá? E aí o paciente vai inalar o ozônio e vai fazer intoxicação. Tá? E tem acontecido. Tá? Isso tem acontecido. Então, gente, cuidado com a insuflação auricular, tá? Com a aplicação auricular, porque não é tão simples assim. E a velocidade com que se aplica, né? Quando aplica tem que ser muito devagarzinho. Comigo. Graças a Deus que não é, exatamente. E ligar, assim, o que se indica é ligar no gerador, né? Direto no gerador. Então, verdade, isso é outro também ponto. É muito sério, é muito perigoso. Então, quando se faz um pequeno volume, numa pressão muito lenta, muito devagar, para não dar essa pressão no ouvido e nem o risco dessa intoxicação, né? Temos uma convidada extra na Gabi. Especial. A gente precisa tomar cuidado com esses cuidados todos, né? E umidificar também, né, o pavilhão auricular, que o ozônio reage melhor em ambiente úmido, né? Tem uma outra pergunta aqui importante, da Bela, que fala assim: na sua opinião, é possível fazer o bag sem vácuo? Na minha, não deve, né? É possível, é perigoso, né? Mas que não é recomendado e não é seguro, não, né? Porque o seguro talvez seja um sistema fechado, né? Um sistema que talvez seja dos riscos maior de intoxicação, né? De você aspirar esse ozônio que quando for abrir o bagging, né? Inclusive, e quando eu trabalhei num estudo clínico há muitos anos, que a gente fez no hospital, que era para tratamento de pé diabético, né? E uma das questões do comitê de ética, inclusive, era monitorar esse ozônio no ambiente, né? Para comprovar que o profissional ele não está exposto à toxicidade do gás, porque o procedimento é feito de forma correta, né? Sim. É o cuidado, então, né? A gente fez esse monitoramento do ambiente, né? E fizemos ensinamos todos os profissionais a vedar bem o bag, a insuflar, a fazer a sucção, né? Precisa ter paciência às vezes, porque né, as coisas tem que fazer direitinho, mas essa é a forma segura de fazer a técnica, né? E tem que ser realizada. Como é o vácuo é um sistema de sucção que vai succionar o gás, independente de onde ele estiver, usualmente no bag, pode ser na seringa, e essa sucção vai converter o O3 em O2, através de um sistema que chama de catalítica, né? Me fugiu a palavra agora. Uma destruição catalítica, e ele vai converter o O3 em O2 novamente. Então, você tem como transformar aquele ozônio em oxigênio novamente. Não entendi do vácuo. Depois que ele fica na bag, eu chupo aquele ozônio com o vácuo. Isso mesmo, exatamente isso, Larissa. Primeiro você succiona o ar antes de fazer a bag, para quê? Para que você não dilua o ozônio com ar, né? Para que ele seja oxigênio, ozônio terapia, não oxigênio, ozônio, ar terapia, porque então, não pode estar cheio. Aí você vai insuflar
e no final, não pode abrir ali, porque, né, você vai, então, succionar através de um sistema de vácuo específico para ozônio, né, o equipamento pode, né, já tem, no caso dos equipamentos da Filozon, o Med Plus V já vem com o vácuo, ou tem o sistema de vácuo que pode ser adquirido à parte, que você, então, faz essa conversão de O3 em O2, né, para fazer de forma segura. Isso é outro ponto importante também, que é a segurança dos equipamentos, né? A gente precisa tomar cuidado com isso também. O equipamento ele precisa obedecer normas, né, internacionais. Ali a EPROMO também é uma associação que coloca, né, que normatiza isso. A WFOT também tem uma normativa sobre isso. Então, existe todo um cuidado das empresas em fazer esses equipamentos, né? Por isso, né, você tem aí as empresas que têm até registro Anvisa, que tem, né, que obedecem essas normativas de segurança. Mas infelizmente, Carlos, não, esse é um assunto super importante, mas assim, ó, que é uma coisa que é uma decepção para mim, digamos assim, né? Porque você, assim, eu outro dia fiz esse comparativo. Quando você, né, faz um processo, etc., de regularização na Anvisa, a Anvisa, infelizmente, ela não tem capacidade técnica para avaliar a qualidade desses requisitos, né? Ela avalia algumas questões ali. É a mesma coisa assim, quando você vai fazer o alvará do consultório, que a vigilância vai lá no teu consultório, é bom que tenha Anvisa, porque ela verifica que você tem condições sanitárias, que você tem um esterilizador, que você tem pia, que o teu ambiente está correto. Mas, infelizmente, ela não consegue te dar um atestado de que você é ou não é um bom dentista, né? Então, assim, ela vai até um certo ponto. Como ainda não existe todas as normas com relação a equipamentos de ozônio, e essa é uma força da International, da ISCO3, né? International Scientific Committee of Ozone Therapy, né? Eu fiz parte desse comitê. Para quê? Para exigir que todos os equipamentos tenham requisitos mínimos de segurança. Então, um dos requisitos mínimos obrigatórios é ter um catalisador de forma automática, né? E a gente observa o quê? Que equipamentos chineses, etc., não cumprem esses requisitos mínimos, né? Esses que vêm da China, etc. Você liga o gerador e ele já começa a soprar, né? Não tem... Então, você está submetido a essa toxicidade de forma mais direta, mais franca, né? Que é um problema. Sim. Né? Então, isso que você falou é importante, me deu um gancho para falar disso, porque a própria Declaração de Madrid, ou a própria, os comitês, a Federação Mundial buscam, só que os órgãos reguladores, nem todos ainda têm consciência disso. Eu falo que é que nem lá atrás, quando começou o raio-x, né? Emitia raio, porque lá depois, com o tempo, as coisas vão se ajustando para a segurança. Só que a gente não precisa esperar ter um acidente para a gente fazer o procedimento da forma mais correta e mais segura, né? Não ignorar essa questão da toxicidade aí do ozônio que está inerente aí ao gás, né? Eu tenho mais umas perguntas aqui, vamos ver. Existe algum necessário para a segurança dos pacientes? Já ouvi falar de G6PD. Queria entender por quê. Putz, Carlos, você tem 1 minuto para falar. Vamos lá. Uau, resumir G6PD em 1 minuto. A G6PD é uma enzima que protege a hemácia do estresse oxidativo. Tá? Então, é como se fosse uma blindagem ali da hemácia. Né? Ela consegue carregar o oxigênio, então... se o paciente tiver deficiência dessa enzima, a hemácia vai ter deficiência de carregar o oxigênio. Se a gente entra com ozônio, o que acontece? A hemácia abre o bico, literalmente, ela faz hemólise. Tá? Então, o paciente que tem deficiência do G6PD, ele não pode passar pela aplicação sistêmica do ozônio. Tá? Como que a gente sabe disso? Geralmente o paciente sabe, tá? O teste da G6PD vem ali no teste do pezinho, tá? Ou o profissional pode pedir, né, uma quantificação de G6PD para o paciente. Então, para fazer procedimentos principalmente sistêmicos, né, na odontologia, nos procedimentos odontológicos não tem problema. Não tem problema. Para odontologia está bem tranquilo. A questão é o sistema. Para fazer água ozonizada, para fazer óleo, etc., né?
procedimentos tópicos, né, não tem essa relação, mas para procedimentos sistêmicos, né, principalmente aos relacionados ao sangue, ele tem essa preocupação. Carlos, alguém perguntou aqui onde fazer o curso para ficar craque. Masterclass. Ozônio Masterclass. Hoje, 9h30 da noite, a gente já tem Masterclass. Ozônio Masterclass Brasil. Entra no nosso Instagram. E o nosso site também, que a gente está lançando, é o www.ozoniointegrale.com.br. Lá vai ter as informações dos cursos. O Carlos tem essa aula aí de toxicidade no Masterclass, né? E os cursos aí de referência com outros profissionais, né? Na área também, né? Procure sempre um profissional com experiência, um profissional que está dedicado, né? Assim, né? Que o problema, assim, tem muita gente já começou hoje, amanhã já está dando aula, então é difícil, né? Tem uma curva de aprendizado e essa curva não se transfere, né? Não, você não tem como um livro ou qualquer coisa, né? Então isso tudo A gente só tem 16 anos, né, Letícia, nisso? Não. Só 16 anos, né? Um pouquinho mais, eu ainda, mas tá bom, não vou contar quantos, porque pra quê? Então tá bom, gente, tá caindo aqui a nossa live para não... Obrigado. Tá no último minutinho aqui. Muito obrigada. Sigam aí o Ozônio Integral, o Carlos e a Marina, que são referências, e sigam a Casal Ozônio. Casal Ozônio. O Casal Ozônio. Sigam a família Ozônio. Família, ai, queridos. Sigam também a Ozon Care Cosméticos ali no Instagram, que tem bastante informação lá legal sobre os cosméticos e os óleos ozonizados. Gente, beijo. Obrigado. Foi incrível, como sempre, estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigada, Renata, por estar aqui com a gente. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo.